noite, lindas! Tudo bom com vocês? Bom, essa segunda-feira eu vim fazer um bate-papo bem rápido a respeito de pincéis para os olhos. Vou falar pra vocês quais pincéis que eu acho essencial para se ter um kit pessoal. Assim, locais para comprar pincel, gente. Eu recomendo bastante os sites que vendem, os sites da China, né? O Ali e o eBay, que são os que eu uso mais. Para estar comprando pincéis. Eles vendem pincéis unitários, eles vendem kits inteiros, mas assim, o preço é bom e o pincel é realmente bom, sabe? Outros lugares, a Avon tem pincéis bem bacanas, unitários para vender, e a Mary Kay também, tá? Você pode ver com uma consultora, lá tem pincéis ótimos para estar fazendo os detalhes dos olhos. Assim, eu vou começar com este pincelzinho aqui. Esse pincel ele é da Avon, já é bem antiguinho, foi um dos primeiros que eu tive. Ele é um pincel bem fofinho e denso. Ele serve pra quê? Ele me dá tanto, eu posso tanto usar ele na minha pálpebra móvel, como usar ele pra esfumar a minha maquiagem, pra esfumar a minha sombra. Então eu acho um pincel assim essencial, na verdade, e esse da Avon em si, essencial para um kit pessoal, sabe? Ele vai cumprir duas funções muito bem. O segundo pincel que eu recomendo, ele é bem parecido com esse, tá? Só que ele é um pouco mais achatadinho e eu vou usar ele pra tá aplicando sombra na minha pálpebra móvel. Ele vai me dar mais precisão pra trabalhar com algumas cores. Então eu acho bem interessante que você tenha mais de um pincel pra sua pálpebra móvel, tá? Ó, não sei se dá pra ver bem. Depois, esse pincel veio na minha paleta Naked. Ele é bem fofinho, gente. Ele é ótimo pra esfumar. Ele esfuma rápido, na verdade, a sombra. Você só dá uma passadinha com um pincel nele e já vai... Acho ótimo pra trabalhar com sombra preta e marrom, principalmente. Pra fazer o esfumado em si na parte de cima, assim, do côncavo. Pra poder subir o esfumado. Depois desse, esse daqui não é essencial, não. Eu acho até que deva ser difícil de achar, porque a primeira vez que ele veio num kit que eu comprei foi no kit da Luciane Ferraz, que aliás é um kit ótimo. Você estava participando do vídeo do que eu não vi? Bom, voltando ao assunto, ele é um pincel que ele é chanfrado, porém ele é fofinho e denso. Então ele te dá precisão na hora de esfumar a maquiagem, porque quando você gosta, você quer esfumar ela assim, ele te dá essa total precisão por ele ser chanfrado pra estar esfumando. É um pincel que realmente, gente, se vocês encontrarem um chanfrado denso pra esfumar, comprem, porque ele é ótimo pra fazer esse acabamento e rápido. Depois desse pincel, um que é essencial também que se tenha no kit, além de um pincel de esfumar, um pincel lápis. Por quê? Ele vai te dar precisão para fazer o teu côncavo, para aplicar a sombra no teu côncavo. E muitas vezes vir até depois com o outro e esfumar ele. Ele também vai esfumar? Vai. Só que ele não vai subir tanto a sombra. E vai dar um pouquinho mais de trabalho para estar esfumando com ele. Ok? Esse pincel que eu vou mostrar agora, ele não é bem essencial, mas pra quem tá montando um kit bacana, principalmente pros olhos, eu acho interessante que você tenha um pincel assim maiorzinho pra poder esfumar também sua maquiagem. Ele é um pincel que, você além dos olhos, ele pode cumprir a função de aplicar apesar do vídeo ser para o olho, né? Pra aplicar o teu iluminador, ele vai te dar precisão. E também pra fazer até contorno no seu nariz, ele é ótimo, esse daqui, entendeu? Então é um pincel que cumpre mais de uma função, ele cumpre na verdade várias, então é bem interessante que se tenha um pincel desse. Depois, eu vou falar de pincéis pra fazer os detalhes. Eu vou começar com esse aqui que é menorzinho, ó, ele é bem denso, menor e retinho. O que você vai fazer com ele? Você vai aplicar a sombra, esfumar aqui abaixo da toalhinha d'água, entendeu? Porque além de passar o lápis de olho, é sempre interessante que você passe uma sombra abaixo, porque o lápis ele derrete e vem tudo aqui pra baixo, então a sombra ela contém pra não ficar efeito panda, tá? Sem contar que aumenta o olhar também, quando você passa a sombra mais escura abaixo aqui da linha d'água.
Aí, esse daqui eu uso pra fazer os detalhes das cores escuras. Esse daqui, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouquinho maior. Você vai utilizar pra fazer o quê? Pra fazer os detalhes da tua pálpebra móvel e também pra poder fazer o iluminado no teu canto lacrimal aqui, daquele iluminado no olhar. Um pincel bem bacana. Depois, esse pincelzinho aqui, ele vem acho que em todo kit. Que é o pincel chanfrado, retinho. Ele vai fazer o quê? Ele serve tanto, ele vai cumprir a mesma função que esse, só que ele não vai esfumar tão bem quanto esse vai esfumar a tua sombra na parte de baixo, né, do olho. Ele vai servir também pra quê? Pra poder delinear o teu olho. Ele, pra quem não tem muita prática, eu acho ele muito bom porque ele te dá precisão na hora de delinear. E também pra montar o próprio cantinho V aqui, com a tua sombra mais escura. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas ele também cumpre essa função bacana. Se você souber usar ele, vai aplicando e vai puxando ele. Mas depois você vai ter que vir igual com um pincel de esfumar, senão vai ficar muito marcada a maquiagem. Depois disso, esse também não é, assim, obrigatório, mas eu que gosto de trabalhar com a sombra em gel, acho interessante que você tenha um pincel específico pra isso, né? Então, e esse pincel aqui, na verdade, vai de afinidade. Tem gente que se adapta a... Tem um probleminha com a câmera, ela parou. Eu tava falando sobre o pincel pra aplicar a sombra em gel, né? E tava falando que é uma questão de afinidade. Tem algumas pessoas que se adaptam com um modelo e outras com outro. Mas pra quem gosta, então, eu achei legal colocar no kit de pincéis que eu acho essenciais pros olhos. E por último, que foi uma coisa que eu descobri recente, acho que só eu não sabia disso, é a função desse pincel aqui. Eu tô com lápis na cabeça. Todo mundo sabe que é pra pentear a sobrancelha, ok. O que eu não sabia é que, após você usar a sombra ou o lápis, eu ultimamente só tenho usado o lápis da Mary Kay, inclusive, que foi o lápis que eu mais gostei até hoje pra sobrancelha. Você vem com ele e dá uma esfumada. Até as meninas que usam lápis 6B, você vem e vai dar uma penteadinha que vai esfumar a tua sombra, o teu lápis de sobrancelha e vai deixar o efeito mais natural. Gente, tenham um desse e usem ele. Ele faz diferença mesmo na sua sobrancelha, fica muito bonito. Então, meninas, esse é o kit que eu acho que a gente tem que ter sempre na nossa necessaire para os olhos, para montar. Acho que são pincéis que vão te ajudar a montar um olho bacana, que vão poder esfumar bem a tua sombra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo rápido. Desejo pra vocês uma ótima semana. Vem aqui, Duquesa. Vem, calma. Olha, vamos dar... Vamos. Ai, vamos dar uma boa semana pra todo mundo. Lindonas.